A paz do Senhor Jesus, igreja. Primeiramente, eu louvo e glorifico a Deus que nos dá graça, privilégio de estar mais uma vez na casa do Senhor. Glória a Deus. Agradeço ao ministério, pastores, convite, pastor Lécio, pastor Jair, os outros não sei o nome, mas a todos, líder de missões, Deus abençoe. Uma alegria rever nosso amigo de tantos anos, João Sidney dos Anjos Mombac. Como é que a gente vai esquecer o nome desse aí? História, glória a Deus. Alegria te ver aqui, Deus abençoe. Já foi lido esta noite a palavra do profeta Isaías, que os irmãos escolheram como tema aqui desta noite, para este evento. Confesso que é um tema forte, desafiador, eu diria assim, baseado no chamado profeta Isaías. Quando a mãe me passou esse tema, a importância de uma igreja missionária em meio a uma nação corrompida, ficou intrigante o negócio. Mas eu creio que realmente o Espírito Santo dirigiu os irmãos nesse assunto. Fica difícil, é para a gente pregar. Meus irmãos, vamos tomar por base o chamado do profeta Isaías, que já foi lido aí no capítulo 6, verso 8. Deus sempre levantou profetas em tempo de crise. Isto é importante. Por isso que é meio confuso certos profetas exagerados de hoje, eu diria assim. Porque Deus sempre levantou profetas em momentos de crise, com mensagens de impacto, com a mensagem chamando ao compromisso e à responsabilidade, mensagem dura de correção. Nunca o profeta se levantou para bajular ou agradar alguém. Por isso os profetas sempre foram também incompreendidos e perseguidos. Isso não mudou também para hoje. Então, esse é o quadro. O profeta aponta o erro, o problema, mas ele aponta uma saída. Aleluia. Isso é estratégia, porque se uma pessoa fica só falando de erro, ele acaba sendo um murmurador. Mas a pessoa levantada por Deus, ela mostra a falha, ela mostra o erro, mas aponta uma saída. E a gente vê isso muito claro nas profecias, não só de Isaías, mas de outros profetas e também no Novo Testamento, que à medida em que Deus nos corrige nas nossas falhas, nos nossos desvios, Ele mesmo apresenta a solução. Então essa é a missão também da igreja, pregar contra o pecado, mas não só falar do pecado, mostrar a solução para o problema. Porque todo o problema do ser humano na terra é pecado. É o pecado a raiz de todo o problema. Por isso nós precisamos de restauração. Para a gente entender melhor esse tema e este assunto aqui, a gente tem que dar uma olhadinha no começo do livro de Isaías, desde o primeiro capítulo 1 e também capítulo 5. Quero destacar algumas coisas para a gente entender deste quadro quando chega ao chamado do profeta. Então a gente precisa entender lá do capítulo 1. Está registrado que ele começa ali falando no capítulo 1, o ministério do profeta, ele abrangeu pelo menos 4 reinados, que eram de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. 4 reinados. Ele exerceu o ministério dele de profeta por 40 anos. Possivelmente os últimos 10 anos do reinado de Uzias, porque Uzias reinou 52 anos. Então, segundo os historiadores, ele pegou os últimos 10 anos do reinado de Uzias e depois esses outros que já mencionei. Segundo o historiador judaico, o profeta Isaías foi perseguido pelo rei Manassés, que era filho de Ezequias e que deu sequência no reinado, e ele fugiu e se escondeu num oco de um tronco de um cedro, e Manassés mandou serrar o cedro, o tronco de madeira, com ele dentro. Um mártir, né? Isaías. Então os profetas nunca foram muito amados, muito queridos. Segundo a história também judaica, o profeta Isaías era primo do rei Uzias. Então que ele reinou nesse período. Então Deus fala aí pela boca do profeta, e ele diz lá no verso 2 do capítulo 1, ele diz assim: criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim.
Então começa por aí o quadro da tragédia. Então rebelar-se contra Deus só vai acabar em tragédia. Então o profeta começa dizendo, pela palavra de Deus: criei filho, engrandeci eles, mas se rebelaram. Pouco mais tarde, mais ou menos na mesma época, um pouco depois, Deus também levantou o profeta Ezequiel entre os cativos na Babilônia, e o Senhor disse para o profeta também: eu te envio a nação rebelde, que se rebelaram contra mim. Então isso que eu estava falando, Deus levanta profeta em momentos de crise, em momentos desafiadores. E aí a gente olha para o quadro atual e a gente vê que está sendo necessário Deus levantar profetas corajosos, que não temam nem pela própria vida, mas que se encorajem a falar ainda a verdade. Porque estamos sendo atacados, ainda não de maneira sangrenta no Brasil, mas em outros países os mártires continuam crescendo. Mas no Brasil virou uma guerra ideológica de ataque à Bíblia, às nossas pregações, à nossa liberdade de culto e de pregação, podendo responder processos e tudo por causa do que pregamos, querendo até mudarem a Bíblia. Então isso disse o Senhor ao profeta: eu te envio a uma nação rebelde. E a rebeldia é a raiz do problema. Então se rebelar contra Deus é o primeiro passo para a tragédia. Aí na sequência do capítulo 1, a gente vê esse estado caótico da nação. No verso 5 e 6 do capítulo 1, dá para dizer que é um resumo da situação. Observe bem, ele diz aí no verso 5 e 6, toda a cabeça está enferma. Por acaso essa gente de hoje não estão com a cabeça doente, gente? Pelos que eles querem impor e fazer e dizer e nos obrigar? Então aqui o profeta diz que eles estão doentes dessa maneira. Toda a cabeça está enferma, todo o coração está fraco. E diz no verso 6, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. São feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amortecidas com óleo, ou seja, não tratadas. Eu digo que isso aqui é um resumo do quadro. Se você pensar, fazer um paralelo com a situação do nosso país, não é só o nosso, é o mundo, mas outros países a gente sabe pouca coisa, mas o nosso quadro, os nossos países vizinhos, você olhar por acaso não é isso? Cabeça doente, coração fraco, não tem entendimento, não conhece e distorce todas as coisas, não compreende, falta de entendimento, estão feridos. Não há nada são nessa sociedade de hoje, não há nada são, não está falando de coisas físicas, mas até as doenças físicas se multiplicam. Então é um quadro caótico, difícil. Mais adiante, no capítulo 5, o profeta apresenta 6 ais. Ele começa dizendo ai de alguma coisa. Então lá no capítulo 5, verso 8, ele começa dizendo: ai dos que ajuntam casa a casa, campo a campo, até que não haja mais lugar, como se eles ficassem o único morador. Assombroso. O que é isso, gente? É aquela ganância desenfreada, é os avarentos, materialistas, diz que aquele que ama o dinheiro nunca se farta dele. E o problema é que é isso até mesmo muitos religiosos hoje, o ter sobrepuja o ser. Você observe que até algumas igrejas ou ministérios hoje, eles encorajam o materialismo para fazer sucesso, para ter fama. O ter é a marca da bênção na visão distorcida dessa gente. Então avareza, materialismo, se torna uma armadilha, porque o dinheiro ele exerce o poder de um Deus na vida de certas pessoas. Nesses últimos anos, que muita corrupção no Brasil veio à tona, vocês observam o seguinte: pessoas que já estão vivendo uma vida luxuosíssima com o dinheiro do povo e não se contentam, têm que roubar e entesourar milhões. Para quê? Daqui a pouco morre, porque aqui tudo passa, e os milhões e os bilhões ficam para outros brigarem. Então a ganância do ser humano não tem limite.
Então o que o profeta diz esse primeiro ai? Ai daqueles que ajuntam assim, de uma maneira desenfreada, sem limite, a idolatria do materialismo, a avareza do financeiro. Ele diz, ai dessas pessoas. Então era um dos quadros da nação. O segundo ai, lá no verso 11 e 12, eles ai daqueles que levantam pela manhã e seguem a bebedice. Que coisa incrível, né? E continua até altas horas da noite, até que o vinho se aqueça ou se aquenta. Harpas, alaúdes, tamboris, gaitas, vinhos há nos seus banquetes. Aquelas pessoas que se entregam à bebedice, às festas, aos prazeres da carne, ignorando Deus, ignorando os necessitados, ignorando outras coisas qualquer, só pensa no seu prazer, na festa e no bem-estar pessoal, prazer pessoal. Então ele diz, ai também desse grupo. É uma advertência muito séria para esses que se entregam dessa maneira. É o chamado hedonismo, aquela mania de o prazer pelo prazer. E observe que essa filosofia do mundo, se isso te dá prazer, ninguém tem nada a ver com isso. Seja feliz. Não importa os princípios morais, familiares ou outras coisas. É o mal que está dominando a sociedade que o profeta vai dizendo. Ai deste, ai daquele. Depois o terceiro ai. Ai daqueles que puxam para si a iniquidade, como cordas, puxam para o pecado, se inclinam ao pecado, se esforçam deliberadamente ao pecado. Então diz ele, ai dessas pessoas. Só que quando a gente prega isso, o que essa geração de hoje faz? Esses crentes são preconceituosos. A Bíblia alimenta o preconceito, o machismo, não sei o que, e vai indo. Tudo isso que eles nos atacam. No capítulo 5, no verso 20, tem o quarto ai. Ele diz, ai dos que ao mal chamam bem e o bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. O que é isto? Inversão de valores. Sem dúvida é a característica marcante da nossa atual sociedade, do nosso sistema de hoje. Inversão de valores. Aquilo que antigamente era pecado já não é mais, aquilo que era errado já não é mais. Inverteram a situação. Hoje dá vergonha de você dizer que é honesto. Dá vergonha de dizer que você é fiel no seu casamento. A inversão é tão grande. Minha esposa está aqui, nós estamos 44 anos casados. Eu lembro que foi quando nós estávamos fazendo 25 anos de casado, ela estava trabalhando numa empresa na época, e quando falou que estava fazendo 25 anos de casado, uma colega de trabalho disse, credo, tanto tempo, já era tempo de ter trocado. Mentalidade do mundo, inversão de valor. Eu estava dentro de uma empresa, numa livraria, olhando o material para comprar, se encontra duas amigas pertinho, olhando os livros também, e se cumprimenta lá, então eu soube que tu casou. Casou, modo de dizer, a gente está morando junto, se não der certo, cada um toma seu rumo e não se preocupa com documento, com burocracia, não sei o quê. Essa é a mentalidade de hoje. Os valores estão invertidos como nunca antes. O quinto ai, que está no verso 21, e ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos. E aqueles que deixam a verdadeira graça e a verdadeira sabedoria, o verdadeiro sábio que é Deus, e se entregam aos seus próprios entendimentos. É o chamado humanismo, a crença no homem, na própria humanidade. Observe hoje que até mesmo em muitas igrejas, muitos cultos e ministérios, o centro do culto virou a pessoa, o ser humano, e não Deus mais. Os cultos e muitas igrejas hoje, eles estão anunciando e prometendo uma felicidade, um bem-estar para a pessoa. Então é cheio de mensagem que agrada, que empolga, que motiva. Quer dizer, a palavra de Deus está sendo trocada por conceitos psicológicos, filosóficos e outras coisas, e a palavra sendo deixada de lado. É confiar na sabedoria humana e deixar a sabedoria divina. Para tratar o pecado não é mais com a palavra, é com conselhos psicológicos, empolgação, motivação, sabedoria humana.
Então isto não resolve, então ele também diz: ai dessas pessoas que se julgam sábios aos seus próprios olhos, e ignoram o conselho e a sabedoria de Deus e querem resolver as coisas à sua moda. Ora, isso já veio desde o jardim. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram resolver o problema eles mesmos, criando e fazendo vestimenta e se escondendo dos olhos de Deus, e até hoje o homem, o ser humano, continua querendo pelas suas forças resolver o seu problema. Então diz ele: ai dessas pessoas que são sábias aos seus próprios olhos, deixam de confiar no Senhor, dão prioridade ao homem, ao ser humano. E essa inversão está dentro das igrejas, infelizmente, porque a maioria dos nossos cultos, de modo geral, povo evangélico, povo crente, dependendo da placa, mas uns aí exageram. Hoje tem até uma tal de supergraça ou hipergraça, um movimento que só fala em amor. Não tem juízo, não tem correção, não tem exortação, é amor. É outra inversão dentro desse quadro, porque na visão que está no mundo hoje, amar é você aprovar tudo e nunca dizer não. E se você fizer isso com seus filhos, você cria um delinquente. Que quando nós olhamos para a Bíblia, Deus é amor, mas diz assim: ele corrige e açoita aquele que ele toma por filho. E se não te sente corrigido, então não é filho, é bastardo. A Bíblia diz. Mas nesse mundo hoje, isso entrou para alguns movimentos de igrejas aí, religiosos, essa tal de hipergraça, que é só aplausos, é só amor. A mesma distorção está no termo liberdade. Observe que na visão dessa gente, liberdade é uma coisa desenfreada, que não respeita o direito do outro. E eu me lembro desde menino, tempo de escola, que já faz alguns anos, que os professores ensinavam a gente a dizer assim, acho que era moral e cívica, tal de matéria, da época nem existe mais, que dizia assim: o teu direito termina onde começa o direito do outro. É um princípio da sociedade. Mas hoje não. As pessoas pensam tanto em si que não interessa o direito do outro. E você nota isso até no trânsito. Tu está andando, o cara vem, te empurra e te corta porque ele tem que estar na frente dele. E tu não está indo também, tu não tem direito de ir também? É obrigado a te jogar para trás para deixar o outro passar porque ele tem mais direito? Uma coisa tão simples, mas que mostra isso. E isso está em toda parte. A inversão de valores não tem mais limites. E o sexto ai, ele diz assim: ai dos que são heróis para beber vinho, valente para misturar bebida forte, dos que justificam o ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Gente, precisa dizer alguma coisa sobre o nosso Brasil? Quem tem dinheiro não fica na cadeia. Mas quem não tem, nem que esteja certo, vai para a cadeia, perde e fica lá, ninguém se compadece. Então o suborno toma conta, está em todas as áreas. Eu lembro de uma vez que nós estávamos voltando do Rio de Janeiro, já alguns anos atrás, eu, pastor Isaac, mais 2 pastores, não me lembro quem eram os outros, e lá pela madrugada, eles dormindo, e eu vinha dirigindo o carro, antes de Curitiba, para cá de São Paulo, Curitiba, na Serra, era madrugada, umas 3 horas da madrugada, muita neblina, e eu diminui um pouco o carro, assim, a neblina estava demais, quando vejo o policial no ataque, era um posto da polícia, parando. O carro era do pastor Isaac. O homem nos enrolou uns 20 minutos até que o pastor Isaac entendeu que o homem queria dinheiro. Um policial só, de madrugada, num posto da polícia, nos atacou e começou a enrolar, achou lá o lacrezinho da placa que estava rompido, uma coisa assim, do carro do pastor Isaac, enrolou até meia hora, 20 minutos, meia hora, até que entendesse que ele estava querendo dinheiro para liberar nós, por uma coisa que não tinha sentido. Então a corrupção está em todo lugar. E na nossa justiça, o que dizer? O suborno corre solto. Políticos, empresários, juízes, todos vocês sabem que está todo dia na mídia aí. Então, o profeta também diz, ai desse. Então, são 6 ai que ele dá aqui, e esse resumo que ele fez, dizendo ali, e você lê esses capítulos em casa depois, é dever de casa, você vai ver. Quanta coisa está em todo esse quadro, que tu faz um paralelo e vê que a nossa sociedade está igual. Isso são as palavras proféticas, uma coisa que aconteceu lá no passado, de uma maneira com a nação de Israel, claro, bem menor, mas que retrata o quadro do mundo hoje. Aí a Bíblia diz que nos últimos dias o pecado se multiplicaria e o amor ia esfriar.
Então nós estamos vendo hoje a escala mundial, esse tipo de corrupção, de maldade do ser humano que não tem mais limite, e essa situação a gente vê hoje de uma maneira bem mais ampliada. E o que é isso? Sinal que o fim chegou, sinal dos fins dos tempos, sinal de que esses vão começar a acontecer, essas pessoas vão começar a ser chamadas para o juízo de Deus está chegando. Por que tantas tragédias, por que tantas doenças, pandemia e tanta coisa que está sacudindo o mundo? É o chegando, é a justiça chegando. Deus que tenha de nós misericórdia, né? Então esse é o desafio. Aí o tema que os irmãos pegaram é assim: e a igreja? Mais ou menos isso, né? A importância da igreja nesse quadro. Aí que é a coisa que desafia-nos. Aí que está o grande desafio. Porque além das afrontas ideológicas e tudo mais, de te ridicularizar e de tudo mais, a gente está indo para perseguições mais violentas. Justiça, processo, ameaça de cadeia e outras coisas, por a gente pregar a verdade da palavra de Deus. Ora, todo esse quadro de inversão é muito grave, e as consequências são piores ainda. E qual é o grande desafio hoje, por exemplo, essa inversão? O ataque contra a família, que isso está sendo terrível, e querem mudar o conceito de família. Uma das coisas que o inimigo botou na cabeça de já há muito tempo, vocês vão lembrar disso, que há muito tempo se criou uma ideia dizendo assim: a família é uma instituição falida. Quanto tempo a gente já ouve isso? Só que agora se agravou muito mais, passou só de uma conversa que a gente a princípio não dava muita importância, só que hoje o ataque contra a família está violento. Então, claro que nunca foi e não é, porque a família é coisa divina, é obra de Deus. Mas o diabo procura destruir, desconstruir tudo o que Deus fez. E agora a gente tem que trabalhar desconstruindo as ideias malignas que botaram na cabeça desse pessoal. É o que a Bíblia chama de sofisma, que são conceitos falsos, mas Paulo aos Coríntios disse que as nossas armas não são carnais, são poderosas para desfazer esses falsos conceitos. Então eles querem que a gente aceite e diga que é família moderna, homem com homem que adota uma criança para criar, e quer que a gente diga que é família. De onde que é família? Mulher com mulher adota uma criança e é família. Não é família, gente. É uma junção, mas não é família. Porque no projeto de Deus, para se formar, tem que ter casal, homem que é homem, mulher que é mulher, e o filho e a filha vai aprender a ser homem, vai aprender a ser mulher, tendo um pai que é homem e uma mãe que é mulher. Fora disso não vai se formar sadio, vai se criar com distúrbio, com trauma, com um monte de desvio psicológico. As autoridades médicas, psicológicas sabem disso, mas são calados porque não pode falar, senão perde as suas licenças de psicólogo e outras áreas, por causa de um sistema que está tentando destruir todos esses pilares da sociedade. Então, como não entender isso? O juízo vem e os ais estão aí previstos. Mas aí a igreja, observe bem, o profeta, aí no capítulo 6, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, falei antes que era primo do rei, né? No ano em que morreu o rei Uzias, era apenas um sistema de datação, porque na época eles não tinham calendário como hoje a gente diz, o dia tal, do mês tal, do ano tal. Eles se baseavam no ano dos reis. Então no reinado, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano do reinado fulano, é assim. Então por isso que ele diz: no ano que morreu o rei Uzias. Ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Então entende-se que era um momento desafiador. Embora o Uzias foi um ótimo rei, um rei abençoado, próspero, que ele trouxe muita prosperidade à nação, mas pela palavra do Isaías nós entendemos que essa fase já tinha passado, porque ele retrata esse quadro caótico que acabamos de falar. Mas diz ele então: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, quando ele estava entrando no templo, e ele teve aquela visão da glória do Senhor, e os serafins voando e adorando, e viu tudo aquilo. Então diz ele: eu vi a glória do Senhor. Num segundo passo, ele faz uma confissão. Ele diz: ai de mim, aí mudou o ai, né? Aí diz ele: ai de mim, vou morrer, estou perecendo, porque sou pecador e vi a glória do Senhor. E bateu o temor nele, o sentimento de que ele ia morrer. Então ele confessou que ele estava impuro. Irmão, é mais ou menos assim. Já que ele era parente do rei, tinha liberdade, então ele fazia parte da família real,
transitava livremente então entre os políticos do império, do reino, vamos dizer assim. E o que aconteceu? Ele se contaminou também, que foi isso que ele confessou. É semelhante assim, nós que vivemos aqui na região metropolitana, né? A poluição um pouco maior. Você bota uma camisa branca, por exemplo, e você sai por algumas horas aí na rua, você volta com o colarinho sujo, né? O que é isso? Poluição. Então é mais ou menos isso, ele está vivendo num ambiente corrupto, poluído, e aquilo afetou ele também. E quando ele se depara com a glória de Deus, ele se sente pecador. Então entenda uma coisa, irmão, não é aconselhamento psicológico, não é esse tipo de sabedoria humana e filosofia humana que resolve o problema do pecado. A pessoa só reconhece o seu pecado quando ele se depara com a presença e com a glória de Deus. E é isso que está faltando em muitos cultos, muitas igrejas hoje, é a glória da presença, ou a presença da glória do Senhor, para que o pecador se sinta pecador e se arrependa. Por que a maioria dos aconselhamentos, palavra, pregação, não surte efeito? A coisa mais difícil hoje é ganhar uma alma para Jesus. Porque sabedoria humana não convence ninguém do pecado, tem que ser o impacto da glória, da presença de Deus. Aleluia. Então a primeira coisa, o profeta tem o impacto da visão da glória, e ele diz: eu sou um pecador, Senhor, eu estou no meio de um povo impuro, e eu também estou impuro que nem eles, tem misericórdia, estou morrendo. Aí no terceiro passo, o anjo do Senhor vai lá do altar do Senhor e pega uma brasa. Não foi Isaías que foi lá pegar, foi o anjo que pegou a brasa e trouxe e tocou em Isaías. Esse é o passo de Deus. Quando deparamos com a glória e nos arrependemos, nos envergonhamos dos nossos pecados, Deus já tem a provisão contra o pecado. Aleluia. O anjo vem com a brasa e toca na boca do profeta e diz: tirada foi a tua iniquidade. Foi isto que João Batista falou quando viu Jesus chegando para ser batizado, está lá no Evangelho de Mateus, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aleluia. Não existe outro. Sabedoria humana, palavra humana, filosofia humana, teorias humanas, aconselhamento psicológico, nada disso resolve o problema do pecado. E a maioria das pregações hoje nos púlpitos são ideias filosóficas e coisas psicológicas, e muitas pregações extra-bíblicas, ou seja, coisas que não estão na Bíblia, pegam dados históricos, histórias, lendas e coisas para fazer pregações bonitas e mover com a emoção do povo. Ele se emociona e diz que é Espírito Santo. Não é, porque tem duas coisas: somos pentecostais, e a alegria e a emoção do Espírito que sentimos é quando o Espírito de Deus toca ao nosso espírito. Então nos emocionamos, choramos e até plantamos bananeira. É diferente de eu criar um ambiente com fumaça, com luzes, com a música estridente e fazer o povo chorar e daí dizer que é Espírito Santo. Isso é tentar de fora para dentro. É o contrário. Para quem é romântico, vai num show do Roberto Carlos e chora também, mas aí Espírito Santo não é emoção da carne. E a gente às vezes confunde e mistura as coisas. Então o que aconteceu? Ele foi tocado e foi purificado. Aí no quarto passo ele diz assim: e eu ouvi o Senhor que disse: quem irá por nós? Então primeiro ele viu, se arrependeu, foi purificado, e daí ele pôde ouvir o Senhor. Entendeu? Sem essas coisas ninguém consegue ouvir Deus. Aleluia. Sem esses passos de ver, ser impactado com a presença da glória, se arrepender e ser purificado, ninguém ouve Deus. Por isso que tem tanto falso profeta por aí hoje. Aí ele ouviu o Senhor, e quando o Senhor diz: quem há de ir por nós, a quem enviarei? Vê que a posição dele já é outra. No primeiro impacto ele disse: ai de mim, mas quando já estava purificado e o Senhor diz: quem enviarei? Ele diz: eis-me aqui, estou pronto. Aleluia. Esses são os passos que nós precisamos na nossa vida hoje. Esses são os profetas que precisam ser levantados, que o mundo aí fora está carente, igrejas estão carentes desses verdadeiros profetas, que tenham sido impactados pela glória do Senhor, que tenham sido tocados. É tão desafiador hoje. Judas, lá no verso 23, Judas é só um capítulo, né? No verso 23, esse Judas é irmão de Jesus. Ele se apresenta
Judas, servo do Senhor, irmão de Tiago. E o Tiago que tem a carta não é o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago já era morto. É o outro Tiago, irmão de Jesus. Então entende-se que Judas e Tiago é os irmãos de Jesus que tem essas cartas. E o Judas diz assim lá no verso 23: salvai alguns. Olha essa expressão, salvai alguns. E se você for olhar, o quadro que Judas descreve é semelhante ao que Isaías descreve, que nós acabamos de falar, da corrupção no meio dos crentes, porque a carta dele é para os crentes, de pessoas infiltradas no meio da igreja, abusando, se aproveitando e tirando proveito, explorando. Se a Bíblia nos diz que nos últimos tempos iam ter falsos profetas, enganadores, fazendo do evangelho negócio, para que nós vamos ser ingênuos e estar indo atrás dessa gente que está vendendo vidrinho d'água, que pega em qualquer lugar e diz que é do Jordão, pega qualquer azeite aí e diz que é azeite vindo de Israel, e pedrinha disso, pedrinha daquilo, saquitel de azeite, rosinha ungida, vassoura para varrer o diabo, para não sei o que e tudo mais. Como é que nós vamos atrás dessas... Vamos encontrar para não dizer um palavrão aqui. Me segura, Jesus. Mas está multidões indo atrás disso, irmão, por ganância de dinheiro. Aí vem o Tiago e diz assim: salvai alguns. Não vai ser uma multidão que a gente vai conseguir salvar, irmãos. Salvai alguns como que arrebatando-os do fogo, tira lá do fogo do inferno, estão lá com um pé no inferno, e Tiago diz: arranque alguns de lá. Você ainda quer ser missionário? Você quer ser missionário? Já que tem mais mulheres do que homens aqui, eu acho que as mulheres estão atendendo mais o apelo do evangelho do que os homens. Tiago diz: então salvai alguns, e diz ele assim, com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a roupa ou a túnica manchada do pecado, manchada da carne, ou seja, deteste o pecado. E aí que esse povo de hoje inverte nossas palavras, nossas pregações, inverte os valores e diz assim que nós temos preconceito com as pessoas. Não, uma coisa é você odiar a pessoa, outra coisa é você odiar más obras, práticas pecaminosas. É diferente. É comum aquela palavra, Deus ama, que a gente diz sempre, né? Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Só que quando nós reprovamos a prática imoral, pecaminosa, corrupta dessa sociedade, ele diz: você está sendo preconceituoso, está afetando o meu direito, eu sou livre, faço o que eu quiser. Quer dizer, sou livre, faço o que eu quiser, não importa se estou prejudicando o outro, afetando o outro, não importa. Então são os absurdos. Então o Judas diz: salve alguns, salve alguns. Então nós temos que continuar se esforçando, temos que continuar trabalhando, temos que continuar pregando. É no tempo de crise que o Senhor levanta seus profetas, como já falei. Aleluia. Filipenses 2,15, Paulo disse assim: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Então observe que essa guerra não é nova, e ela não vai diminuir. Não quero desanimar ninguém, mas a guerra vai piorar. Esse desafio é cada dia mais forte, cada dia mais guerreado. O reino das trevas é crescente, vai crescer, porque o anticristo vai aparecer, e ele tem que estar com todos seus seguidores, sua plataforma política, militar, financeira, religiosa, tem que estar tudo pronto para o anticristo se manifestar. Ficaram muita gente assustada e arrepiada com a atual estátua do capeta, e estavam botando aqui em Gravataí, né? Isso não é novidade, irmão, a gente sabe pela Bíblia que isso vai acontecer. A pergunta é: e a igreja? A igreja está debaixo de uma promessa de que Deus vai encher de poder para poder resistir. Resistir. Até quando? Até quando Jesus voltar. Porque quando ele voltar, então ele vai pôr fim ao império de Satanás. Mas é quando ele voltar. Até ele voltar, a guerra vai ser cada vez mais intensa. Então essas coisas das trevas vão continuar crescendo e aparecendo dia a dia e surgindo aí, mas a igreja, ela tem que estar, aleluia, como filhos dos deuses inculpáveis no meio dessa geração. Tem que se manter pura, não pode se contaminar, tem que fazer que nem Isaías, tem que se arrepender e clamar.
E aí depois, Paulo a Timóteo disse o seguinte, 1 Timóteo 3,15: mas se eu tardar, para que você saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja, e aí veja bem, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Coluna e firmeza da verdade, igreja do Deus vivo. As outras não sei, tá? Tá cheio de coisa mentirosa aí, mas a igreja de Deus, a que vai ser arrebatada, ele diz assim: coluna e firmeza da verdade. Coluna é isso aí, ó, que segura o prédio em pé. Coluna e firmeza da verdade. Então, no mundo de mentiras, nós temos que continuar falando a verdade. E lá em Filipenses é outra expressão para nós concluir. Ele diz que vós resplandeceis como astros no mundo. Então, se você pegar, Paulo diz, as duas cartas são de Paulo: coluna e firmeza da verdade, igreja do Deus vivo, que resplandece como astros no mundo. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Orabai, arabaxadarabai. Fica em pé. Ondarabai, arabaxadarabai. A igreja tem que continuar brilhando com a glória de Deus. As trevas são cada vez mais intensas, mas o brilho da glória de Deus na igreja também é maior. Por isso as trevas se sentem incomodadas. Já dizia o Senhor, eles amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más, por isso eles não querem vir para a luz. Nessa geração está cada vez mais perdida, mas a igreja tem que brilhar mais e mais e mais e mais, e a glória de Deus está aqui para impactar a minha e a sua vida, para nos encher dessa glória. Quando Moisés desceu do monte, depois de ele ter o impacto da glória de Deus na vida dele, diz que o rosto dele brilhava como o sol, que o povo não podia olhar para o rosto de Moisés. Eu creio numa unção de Deus que vai se derramar sobre a igreja de tal maneira que os crentes vão estar andando na rua e os ímpios vão olhar e vão dizer: eu não aguento o brilho que está em você. O que é que você tem de diferente? O que é que há na tua vida? E você vai poder dizer: é a presença dele, é a glória do meu Senhor, é a glória do meu Salvador. Aleluia. Estamos em tempo de avivar, de reavivar, em tempo de despertar. Aleluia. E se você crê, vem para frente para nós orar. Aleluia. Quer ser cheio da glória, quer ser cheio da graça, pede, e o Senhor tem dom para dar, avivamento do Espírito, renovo para dar na sua vida. Não se contente vazio, não se contente com pouco, mas seja impactado pela glória, seja tocado pela glória. Deus quer dar visões espirituais, Deus quer dar dons para a sua igreja, Deus quer equipar com dons, com virtudes do Espírito, para que a igreja realmente faça a sua missão. E a missão primordial e primeira da igreja é ganhar almas. Quando o Senhor chamou seus primeiros discípulos e começou a dar missão para eles, disse assim: vão e pregue, anuncie que chegou o reino de Deus. E essa tem que ser a mensagem da igreja: chegou o reino de Deus. Faça a sua escolha. Mas quem sabe você pode dizer uma resposta como a de Isaías: Senhor, eis-me aqui. Eu sinto a tua glória, eu sinto a tua presença, eu sinto o teu chamado, então eis-me aqui, Senhor. Comece a orar. Comece a orar. Abra o seu coração para Deus aí agora. Comece a orar. Ele pode abrir os teus olhos espirituais agora e te dar uma visão da glória, uma visão do reino. Ele pode revelar para ti em visão algum mistério agora.
Olha aí o despertar. Olha o dom do Espírito aí movendo. Já é a lágrima, já é línguas, já é sinal do Espírito Santo agindo aqui, então, da liberdade. Deus de glória, derrama da tua unção, confirma a tua palavra em nosso meio, com sinais como antigamente, que está lá em Marcos, quando os teus discípulos saíram pregando, e o Senhor era com eles, confirmando com sinais. Ao batismo no Espírito Santo, a língua estranha, a cura, a saúde, o milagre, o mal saindo, a enfermidade indo embora, os sinais que acompanham o teu Evangelho. Confirma nesta noite, Pai, confirma nesta noite, que o teu anjo vai tocando agora, que o teu óleo vai se derramando agora, que o teu renovo venha sobre os teus filhos agora. Aleluia, aleluia, recebe, glorifique e adore, deixa ele encher, deixa transbordar a sua alma. Se Deus está falando, ouça, abre o seu coração, aleluia. Sentir de abraçar alguém e dizer algo de Deus, seja profeta de Deus, vai essa pessoa, abraça e fale algo que o Senhor tenha colocado ao seu coração, deixa Ele te usar. Oh, aleluia, vai curando nesta noite, vai restaurando, vai renovando, Senhor, por tua graça e misericórdia, Pai, aleluia. Glória, louve e adore. Aleluia.